Boa noite, pessoal. Hoje é 21 de junho de 2015, Curitiba. Tá um dia gostoso, foi um dia gostoso. E agora nós vamos para mais uma aula, né? Para não parar isso aqui. São aulas de matemática voltadas para o pessoal que está estudando o nono ano. Agora nós vamos ver mais uma parte de equações do segundo grau. Nesse bloco agora nós vamos estudar as raízes da equação. As raízes da equação são aqueles valores de x que satisfazem a equação, que fazem com que a equação do segundo grau se torne uma sentença verdadeira. Ou seja, são os valores que resolvem a equação de segundo grau. Enquanto x é o valor buscado na equação de segundo grau, é a incógnita, né? Nós sabemos que ela se torna uma equação de segundo grau porque o expoente, o maior grau, é 2 no expoente de x. A, b e c, na equação de segundo grau, são os coeficientes da equação. E x, ou qualquer outra letra, se torna a incógnita. O estudo das raízes da equação de segundo grau, o estudo dessas raízes, da equação de segundo grau, envolve o estudo do delta, do discriminante delta, né? O delta de uma equação de segundo grau, de acordo com a fórmula de Bhaskara, né, é igual a B2 menos 4AC. Me permitam tirar esse 2A aqui de baixo, porque esse 2A vem da fórmula, né? É bom, aqui é ao vivo, como eu gosto de dizer, né? É ao vivo porque não tem edição. Não dá para trabalhar a edição disso aqui. Ia me dar muito trabalho, não tenho equipe. O time é o time do eu sozinho. Portanto, o delta de uma equação de segundo grau é isso aí. É o b ao quadrado menos 4 que multiplica A, que multiplica C. E o estudo do delta é basicamente você verificar quando ele é maior que zero, quando ele é igual a zero e quando ele é menor que zero. Quando o delta é maior que zero, nós dizemos que a equação tem duas raízes reais e diferentes. Raízes reais e diferentes. Quando o delta é igual a 1, ele continua tendo duas raízes, mas são duas raízes iguais. Raízes reais iguais. Ou você pode dizer que ele tem uma raiz dupla, ou apenas uma raiz real, costuma-se dizer também. Mas toda equação de segundo grau, ela vai ter duas raízes, por causa deste expoente. Então, ou ela tem duas raízes reais e iguais, quando o delta é igual a zero, ou ela tem duas raízes reais e diferentes, ou ela tem duas raízes complexas que não nos interessa neste momento. Então, aqui nós dizemos que ela não tem raiz real, não tem x pertencente aos reais. Então, delta maior que zero, duas raízes. Delta igual a zero, uma raiz dupla ou duas raízes de mesmo valor. E delta menor que zero não tem raiz real. Vamos começar a resolver essas coisas, esses problemas, envolvendo tudo isso. Pois bem, veja só o nosso primeiro exercício. O nosso primeiro exercício, ele diz assim: observe esta equação, x ao quadrado menos 4x menos 2 igual a zero. A questão coloca uma pergunta. Ela pergunta assim: 2 mais raiz de 6 é raiz desta equação? É raiz? A única maneira da gente saber
se 2 mais raiz de 6 é uma raiz, é substituindo 2 mais raiz de 6, onde tem o x, né? E resolvendo para ver se transforma a equação numa sentença verdadeira. Vamos lá. Onde tem x, a gente substitui por 2 mais raiz de 6. 2 mais raiz de 6 ao quadrado, menos 4 que multiplica 2 mais raiz de 6, opa, menos 2 igual a zero. 2 mais raiz de 6 ao quadrado é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, menos ou mais 2 vezes aqui, mais o quadrado do segundo. Menos 4 que multiplica 2 dá menos 8, menos 4 que multiplica a raiz de 6, menos 4 que multiplica a raiz de 6, menos 2 igual a zero. Vamos agora simplificar isso. 2 ao quadrado, 4, mais 2 vezes 2, 4, 4 raiz de 6, mais raiz de 6 ao quadrado é o próprio 6, né? Simplifica o 2 com 2 do radical. 6 menos 8, menos 4 raiz de 6, menos 2 igual a zero. Ok. 4 mais 6, 10. 10 menos 8, 2. 2 menos 2, 0. Então, vamos cortar isso aqui, ó. 4 mais 6, 10. 10 menos 8, 2. 2 menos 2, 0. Pronto, acabou. 4 raiz de 6 menos 4 raiz de 6, 0. Então, ficamos com 0 igual a 0. Aí vem a pergunta, 2 mais raiz de 6 é raiz daquela equação? Sim. 2 mais raiz de 6 é raiz daquela equação. Ok. Vamos para o nosso segundo exercício, aproveitando essa cor aqui. No nosso segundo exercício, nós vamos ter uma equação, né, que nós vamos colocar aqui, essa, ó, x ao quadrado menos 7x, menos 2c, igual a zero. Aí ele pergunta, ó, x ao quadrado menos 7x menos 2c igual a zero. Ele pergunta, menos 3 é raiz? Não, ele pergunta não. Ele diz, ele afirma, menos 3 é raiz. Ok, é raiz. Se menos 3 é raiz, então c é igual a quanto? É isso aí que ele quer saber. Dado que menos 3 é raiz daquela equação, c é igual a quanto? Ora, se menos 3 é raiz, eu posso substituir menos 3 onde tem x e desenvolver a equação para achar o valor de c. Então, vamos lá. Menos 3 ao quadrado, menos 7 que multiplica menos 3, menos 2c igual a zero. Menos 3 ao quadrado, 9. Menos 7 vezes menos 3, menos 21. Menos, menos por menos dá mais, aqui dá mais 21. Menos 2c igual a zero. Passar o 2c para o lado de lá, fica 9 mais 21 dá 30, igual a 2c. Portanto, c é igual a 30 dividido por 2, c igual a 15. Essa é a resposta. C igual a 15. Se o C for igual a 15, se o C for igual a 15, o menos 3 será a raiz da equação. Então, você ficaria com uma equação... A resposta é essa daqui, está resolvido. Agora é só conversa mole. Se você colocasse x2 menos 7x menos 2 vezes 15 menos 30 igual a zero, e você resolvesse isso aqui, você iria encontrar que menos 3 é raiz. Quer ver? Substitua aqui, ó. Menos 3 ao quadrado, menos 7 que multiplica menos 3,
menos 30. Se você resolver isso, vai dar igual a zero. Menos 3 ao quadrado vai dar 9. 9 mais 21 dá 30 menos 30 igual a zero. Perfeito. Está correta. Vamos para o nosso próximo exercício. Exercício de número 3. Exercício 3. O nosso exercício 3, ele diz assim. Ele nos dá uma equação 2x ao quadrado mais bx mais 8 igual a zero. Aí ele vai e faz uma pergunta. Ele diz assim, qual deve ser o valor de b? Né? Qual deve ser o valor de b? B é igual a quanto para que esta equação tenha uma única raiz real? Né? Quando você diz assim, quando você força que ele tenha uma única raiz real, você está dizendo que o delta dela é igual a zero. Então você vai resolver isso aqui. Ó. Qual o valor de b para que esta equação tenha uma única raiz real? Ou seja, para que o delta seja igual a zero. Então você vai resolver o delta dela. Delta é igual a B2 menos 4 que multiplica A que multiplica C. Aí você fica com B2. É o próprio B que está ali, ó, B ao quadrado menos 4 que multiplica 2, 4 que é o 2 é o A, que multiplica o 8. 4 vezes 8. 4 vezes 2 vezes 8. 4, o C é 8. Então aqui nós vamos ficar com... isso aqui igual a zero. Isso aqui vai ter que ser igual a zero. Ó, por que isso aqui vai ter que ser igual a zero? Porque isso aqui é o delta. E a gente quer forçar que o delta seja igual a zero para que a equação tenha apenas uma raiz real ou uma raiz dupla, como a gente pode chamar. Então, nós vamos ficar com b ao quadrado menos 4 vezes 2, 8 vezes 8, 64. Igual a zero. Então, eu vou passar esse b ao quadrado igual a 64. Portanto, b será igual a mais ou menos raiz de 64. Assim, b será igual a 8 ou b igual a menos 8. Se você substituir b por 8 aqui, que já está o resumo, você vai ter como resultado zero. Se substituir por menos 8, também vai ter o resultado zero. Assim, vírgula, podemos dizer, ponto, 2 pontos, que se você substituir o b nesta equação por 8 ou por menos 8, ok? Você vai ter uma equação de segundo grau em que o delta é igual a zero. Substituindo b por 8 ou menos 8, você vai ter uma equação de segundo grau que vai ter apenas uma raiz real, ou seja, delta igual a zero. Portanto, terminamos o nosso exercício 3, vamos para o nosso exercício 4. Esse exercício é interessante. O exercício 4, ele diz assim. O valor, você tem essa equação, 4x ao quadrado menos 4x mais 2p menos 1 igual a zero. Está aqui a equação. Nós temos essa equação aí. Aí ele diz assim, qual é o valor de P? P é igual a quanto? Para que esta equação do segundo grau tenha duas raízes reais e diferentes. Ele quer que tenha duas raízes reais e diferentes. Ou seja,
ele quer saber qual o valor de P para que o delta seja maior que zero. Duas raízes reais e diferentes, ok? Duas raízes reais e diferentes, ou seja, delta maior que zero. Então agora é resolver isso aqui, né? Resolver isso aqui. Deixa eu pegar aqui o amarelo para separar isso aqui. Então, delta igual a B2 menos 4AC tem que ser maior que zero. Vamos lá. B2, quem é B? Menos 4. Menos 4 ao quadrado, mais ou menos B2 menos 4, raiz... é só o delta, B2 menos 4AC. Eu estou querendo resolver aplicar a Bhaskara aqui. B2 menos 4AC. B2. Quem é o B? Menos 4 ao quadrado. Menos 4 da fórmula, que multiplica A, que multiplica o 4, que multiplica o C. Quem é o C? O C é tudo isso aqui, ó. 2P menos 1. 2P menos 1. Parará. Agora vamos resolver. Isso aqui a gente sabe que tem que ser maior que zero. Vamos resolver. Menos 4 ao quadrado, 16. Menos 4 vezes 4, 16. Continua com 16. Multiplicado por 2P menos 1 maior que zero. Então vai ficar 16 menos 16 vezes 2, 32P mais 16 maior que zero. Ok. Ficamos com 16 mais 16, 32. 32 maior que 32P. Veja, eu já passei o 32 para o lado de lá, tá? Passei, ele vai se tornar positivo. Então aqui eu tenho 32 maior que 32P. Eu posso fazer agora isso aqui, ó. P deve ser menor que 32 sobre 32. Divide por 32 aqui, dos dois lados. Divide por 32 aqui, divide por 32 aqui, mantém o sinal. 32 dividido por 32 fica 1 maior que P, que é a mesma coisa aqui. P tem de ser menor que 1, ok? Só estou reescrevendo, mantendo a ordem que a gente conhece. Primeiro a letra, né? P menor que 1. Ou seja, se P for menor que 1, por exemplo, se P fosse igual a 0, né? Esta equação teria como resultado um delta maior que 0, ok? Se P for menor que 1, a equação tem como resultado um delta menor ou maior que 0, significando que a equação tem duas raízes reais e iguais. É isso aí, por enquanto. Daqui a pouco a gente volta com mais uma aula acerca do estudo das raízes da equação. Até já, pessoal. Bons estudos e até a próxima. Bye.